Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje trago para vocês resoluções de exercícios, tá? Duas questões do Enem, onde vamos nos deparar com algumas questões de regra de três composta, tá certo? Então, para pré-requisito, ou seja, para que a gente possa acompanhar essa aula, nós devemos ter assistido a aulas anteriores, tá? Ou seja, são pré-requisitos você assistir às aulas anteriores, tá bom? Onde a gente define as características das grandezas, né? Onde nós separamos as grandezas, classificamos como diretamente e inversamente proporcionais e tentamos achar a resolução do que é pedido, tá? Mas para que isso aconteça, de antemão você tem que ter o domínio na classificação das grandezas, ok? Então vamos embora, tá? Lembrando que sempre estou gravando as aulas aí, você dê um like aí e se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá, deixar de conversa e vamos para frente. Bom, nessa questão, a questão em que trata de uma questão do Enem, tá? A fonte eu não sei bem o ano, mas essa questão, se não me engano, 2009, 2010, não sei exatamente o ano. Mas vamos ao que interessa. Então, o problema lançado aí foi o seguinte: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, ou seja, apareceu a primeira grandeza aqui, ó, 20 alunos, quantidade de alunos. Então vamos separar os dados aí no caderninho, tá? 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 dias, ou nos 10 primeiros dias, ó, quantidade de aluno, nos 10 primeiros dias. Tudo bem, né? Trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Bom, então aqui eu tenho a primeira grandeza, quantidade de alunos, 20. E de início trabalharam 10 dias, durante 3 horas por cada dia e arrecadaram 12 quilos de alimentos por dia. 12 quilos trabalhado em 10 dias dá 120 quilos. Então, essa primeira linha dessa tabelinha aqui, acho que não tem dúvida nenhuma. Vamos dar continuidade. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Então, agora eu tenho 50 alunos. Tranquilo? Passaram a trabalhar 4 horas por dia. Durante o restante, se eram 30 dias, foi trabalhado 10. Logicamente, agora eles têm 20 dias para trabalhar. Não é isso? Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimento arrecadado ao final do prazo estipulado seria de... Bom, gente, agora vamos começar a analisar as grandezas. O primeiro passo aqui é colocar em uma tabela todas as grandezas descritas na questão. Acho que aqui não tem dúvida nenhuma, tá? Então, separamos a grandeza em que a gente está procurando, né? Que na verdade a gente quer saber quantos quilos foram arrecadados durante a campanha, ou seja, durante os 30 dias, vale salientar isso, e começo a analisar cada grandeza dessa pela grandeza em questão. Então, vou relacionar quantidade de horas com peso. Então, eu vou fazer a avaliação para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Depois, dias com peso, quantidade de alunos por peso. O que a gente tem que ter em mente aqui é que foi uma campanha. Então, quando eu for analisar, a gente não se envolve com as outras grandezas. Se eu vou analisar horas para determinada campanha, tá? Então, é assim que a gente tem que resolver, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos lá. Vamos esquecer essas duas grandezas aqui e vamos relacionar essas duas aqui. Ora, se eu trabalhei 3 horas, tá? Eu arrecadei 120 quilos. Se eu trabalhar mais horas, eu vou arrecadar mais ou menos quilos. Com certeza, se eu trabalhar mais, se eu aumentar o número de horas, vai aumentar a quantidade de alimento. Tranquilo? Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá legal? Vamos agora analisar a grandeza dias.
Se eu trabalhei 10 dias para arrecadar determinada quantidade de alimentos, 120, eu vou trabalhar mais dias. O que é que vai acontecer com a quantidade de alimento? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Né? Se eu vou trabalhar mais dias, a minha tendência é arrecadar mais. Então, essa quantidade, essa grandeza, a quantidade de dias aumentou, consequentemente, essa também aumentou. Se as duas aumentaram ou diminuíram juntas, são diretamente proporcionais. Então, diretamente proporcionais, diretamente proporcionais. Agora vamos para cá. Se 20 alunos arrecadaram 120 quilos, se juntaram mais 30, passou a ser 50, eu vou arrecadar mais ou menos alimento. Se eu tenho mais gente trabalhando, com certeza eu vou arrecadar mais. Então, essa grandeza, a quantidade de alunos, também é diretamente proporcional ao peso. Então, gente, se a gente analisou, se a gente soube analisar isso aqui, o resto é continha de padaria, simples. Vamos lá. Eu tenho 120 para X, que é a grandeza que eu estou procurando, tranquilo. Já que essas são diretamente proporcionais, eu não vou inverter nenhuma. 20 vezes 10 vezes 3. Tá bem aqui? 50 vezes 20 vezes 4. Começa a simplificar aqui, ó. Cortei esse zerinho, dividi tudo por 10, né? Vocês chamam de cortar, divide tudo por 10. Ficou 2, 1 e 3, tá? 5, 2 e 4. Vamos lá, continuar. Simplificar o segredo. Tá? O que é que aconteceu aqui? Cancelei 2 com 2, tá bom? Perceberam aqui? 2 com 2, cancelei. Dividi tudo por 2, cancelei. 3 vezes 1, 3. Esse 2 foi eliminado, 5 vezes 4. Muito simples, né? Olha aqui, ó. Só para trazer para vocês, ó. Marco poderia fazer direto 3x e 120 multiplicado por 20. Pode fazer, mas o segredo é simplificar. Eu dividi os numeradores por 3, ó. Não ficou mais fácil? 3 dividido por 3 dá 120 por 3 dá 40. Lembrando que eu posso dividir os numeradores pelo mesmo divisor ou os denominadores pelo mesmo divisor. Ou ainda numerador por denominador, numerador por denominador. Não tem mais o que cancelar aqui, não tem mais o que simplificar. Se não tem mais, não vai dividir 40 por 4 não, porque eles estão se multiplicando, tá, gente? Então, simples demais. X vezes 1x, 40, foi repetido aqui, ó. Né? X vezes 1, x. 40 vezes 20, 800 quilos. Letra, nada de letra B. Isso aqui foi o que foi arrecadado em 20 dias. Ele quer saber durante a campanha. Então, seria 800 nos 20 dias, somado com os 120 pesos nos 10 primeiros dias. Então, não caia na pressa, né? Entender bem a questão. Então, não é 800, é o quê? 800 nos 20 dias, somados com os 10 dias, que deu 920 quilogramas. Letra A. Tranquilo, gente? Então, percebam, né? Tá? Percebam que nós temos que ter muita calma, tá bom? Mas aí o que a gente tem que levar em conta é que nós classificamos bem as grandezas, como diretamente ou inversamente, e vimos que foram tranquilas, não é isso? Tá bom? Agora vamos nos concentrar nessa questão aqui. Vamos nessa. Continuando aqui, uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Ora, o que está acontecendo? Quando ele fala que trabalham simultâneo, trabalham juntas e sem interrupções, eu já tenho um total de 4 impressoras trabalhando 6 horas por dia. Então já pintou para mim já duas grandezas, quantidade de impressoras e quantidade de horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos, ou seja, após o período de 6 horas, se desligam as máquinas por 30 minutos para manutenção, ou seja, desliga, espera 30 minutos e começa aí a fazer a manutenção das máquinas. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Olha aí, ó.
Se ela ficar parada, vai permanecer parada até a próxima manutenção. Certo dia era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens, ou seja, vamos botar 4 máquinas trabalharem para imprimir 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito a 8 horas. O importante aqui, tá? Anota essas 8 horas aí. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Opa! Olha aí, das 4, perdi uma. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Manutenção de esgotamento significa que eles chegaram ao limite. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Lembrando que quando ia entrar na manutenção, precisava ficar parada por 30 minutos, não é isso? Então, creio eu que você já esteja aí muito confuso, não é isso? Então, o que é que a gente vai fazer? Construir a nossa velha tabelinha separando os dados, tá? Tá montada a tabela. Vamos entender nossa tabela aqui. Vamos lá. O que a gente tem que entender é que a gente separou logo as grandezas, que é tempo em horas, quantidade de itens e quantidade de impressora. No início, nós usamos as 4 impressoras, imprimimos, trabalhamos 6 horas, tá bom? Tá aqui, ó, jornada de 6 horas, 4 impressoras, tá bom? 4 máquinas, não é? Tudo bem, durante 6 horas. Imprimiram 6.000 itens, tá tudo aqui. Mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada, tá bom? Eu estou levando em conta que essa máquina seja impressora, pode ser qualquer coisa, que estamos imprimindo itens ou fabricando tal, mas a ideia aqui é essa, vamos supor que seja impressora, essa máquina seja impressora. Então acredito que na primeira linha está tudo sob controle aqui, ó. 4 impressoras inicialmente, imprimiram 6.000 itens, trabalhando 6 horas diária, né? Durante 6 horas aqui, a impressão. Só que uma entrou em manutenção, fiquei com 3. São 9.000 itens, essas 3 teria que imprimir quantos itens? 3.000 itens para fazer um total de 9. Qual o tempo que essas 3 impressoras levaram para produzir esses 3.000 itens? Bom, gente, então o primeiro passo é o seguinte, vamos analisar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Tire tudo que você está se confundindo aí, se concentre nessa tabela aí, que é essa tabela de estudo. Vamos lá, começar a fazer a comparação das grandezas. Se eu imprimir 6.000 itens em 6 horas, agora eu só preciso de 3.000 itens para ser impresso. Eu vou demorar mais ou menos? Se a quantidade de itens diminuiu, consequentemente, a quantidade de horas também vai diminuir. Grandezas diretamente proporcionais, tempo e quantidade de itens. Já matei essa daqui, tá tranquilo. Vamos agora para relacionar impressora, quantidade de impressora com tempo. Imaginem, esqueça 6.000 e 3.000, estou me relacionando agora a quantidade de impressora e tempo. Imagine que para fazer uma determinada impressão, tá, usamos 4 impressoras, trabalhamos 3 horas. Eu tenho que fazer o mesmo trabalho, levando sempre isso em mente, tá? Agora eu vou fazer o mesmo trabalho. Se eu diminuir a quantidade de impressoras, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar de mais tempo para concluir o meu trabalho. Então, essa grandeza, quantidade de impressora e tempo são inversamente proporcionais. Você diz, professor, mas aqui é menos itens. Mas eu falei para vocês, nós não podemos nos envolver muito com a questão. Nós estamos levando em consideração que é um determinado trabalho que você fez com 4 impressoras e que esse trabalho foi efetuado em 6 horas. Não interessa se é 6.000 ou se é 3.000. E agora eu tenho que concluir o mesmo trabalho, tá? O mesmo trabalho com menos impressora. Então eu vou levar mais tempo. Eu vou dar um exemplo muito prático nisso aqui que o aluno se perde. Imagine que você tivesse, tá?
que vocês pintassem uma parede, com 3 amigos seus, você fosse pintar, 4 pessoas pintavam a mesma parede e demoraram 6 horas, tá? Imagine que essa sala tem outra parede com a mesma dimensão. Uma pessoa foi embora, ficou com 3. Se a parede tem a mesma dimensão, o que vai acontecer? Uma pessoa foi embora. Não vou precisar de mais horas, tá? Então, tire isso como um exemplo, tá bom? Ok? Vamos montar agora a nossa equação. Olha aí, ó. 6 para x, quantidade de itens e tempo são diretamente proporcionais, quantidade de impressoras é inversamente proporcional. Então, eu inverti aqui, tá bom? Ok? É a regra, né? Ou seja, pelo inverso. Mas se a gente for fazer pelo inverso aqui, vai ser complicado. Então, é só inverter e montar a equação abaixo. Vamos nessa? 6 para x, 6.000 para 3.000, 3 para 4. Cancelei os zeros, tá? Tranquilo, né? Olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Cancelei os zerinhos, tá? Ficou 6 vezes 3, 3 vezes 4. Perceberam que 6 e 6 aqui eu posso dividir tudo por 6? Olha como ficou bonitinho. 1 para x. Ficou mais fácil? Aqui, 3 vezes 1, 3. Tá? Dividir aqui, ó. 6 por 6, tá? Ficou 3. Vem? Olha, ainda posso aqui, ó, cancelar aqui, ó. 3 com 3. 1 por 1, ficou simples. Tá legal? 4 horas foi o tempo que as 3 impressoras levaram para imprimir os 3.000 itens. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: em que horário começou a manutenção do esgotamento? O segredo é isso aqui. Vamos ver o que acontece. Começou às 8 horas. Tá? 8 mais 6, 14 horas. E agora? O que foi que aconteceu aqui? Vamos destrinchar isso. Se começou às 8 horas e o trabalho inicial foi 6 horas, as primeiras 6.000 impressões terminaram às 14 horas. Tudo bem aqui, gente? Tá bom? Demoramos mais 4 horas para imprimir os 3.000. 14 horas mais 4 dá 18. Tá? Tem 18 horas aqui no gabarito? Não. Mas lembram que aqui as máquinas são desligadas por 30 minutos para começar a manutenção. Então não começou às 18 horas, começou às 18h30. Letra B. Tá, gente? Espero que vocês aí tenham gostado, né? Parece ser um pouco complicado no início, mas a gente vai com as habilidades e nós vamos para frente, né? Então, resolução de exercício traz habilidade no futuro. Tá legal? Então, acredito que o segredo aqui dessa questão foi exatamente na análise dessa quantidade de impressoras com tempo em que a gente classificou como inversamente, tá? Se você não tivesse classificado certo, a resposta seria errada. E com certeza teria aqui no gabarito a resposta errada. Então, gente, desejo boa sorte. Tá? Qualquer dúvida, dê uma olhada, mandem um comentário. Não fique com dúvida, não tem problema. Pode que eu vou responder para vocês. Um abraço a todos, tá? E até a próxima aula. Beijo para vocês.